Siga o Confábulas no Twitter, @podconfábulas, no Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, @confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Confábulas, eu sou o Bergs e hoje é mais um episódio do Boas Lembranças, essa série nova aqui do Confábulas que a galera tá gostando bastante, onde os meus convidados vão contar coisas boas da vida, cara, momentos marcantes da infância, adolescência ou acontecimentos recentes antes da pandemia. Como eu já disse pra vocês, o intuito dessa série nova é trazer um pouco de bem-estar para os ouvintes, já que estamos passando por um momento muito triste, e lembrar de coisas boas que aconteceram com a gente nos motiva a ter força para que no futuro a gente possa ter novas boas lembranças, né? Eu espero muito que vocês estejam fazendo esse exercício também, né? E hoje eu conto com a presença diretamente do podcast Sala de Justiça e outros vários trampos na internet. Esse cara que já tá há muito tempo na internet, já esteve aqui, já esteve lá no Cinemalista, meu podcast de cinema, que uma hora vai voltar. Meu camarada Nick Ellis. E aí, Nick, beleza? Tudo bom, Bergs? Como é que você tá? Prazer imenso estar de volta aqui no Confábulas. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Tá cheio das lembranças aí, cara? Nossa, cara, é uma vida inteira de lembranças aqui. Não é, cara? Maravilhoso. Vamos relembrar aí com a galera. E pela primeira vez aqui no Confábulas, adoro estreias aqui no Confábulas de participantes, né? Eu conto com a presença dela, que faz tempo que estamos combinando pra gravar, muito tempo mesmo, mas deu certo aí. A moça dos terrorzinho, a fera aí do cinema do horror, cara, diretamente do República do Medo, Gabi Larroca. E aí, Gabi, beleza? Oi, Bergs. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Finalmente deu certo e eu estou aqui. Cara... Depois de muitas tentativas, estamos aqui gravando e eu tô muito feliz. Muito obrigada mesmo pelo convite. É isso aí, eu que agradeço. Eu já posso começar até com essa boa lembrança que remete ao República do Medo. Olha que interessante, porque, eu também sou um cara apaixonado por podcast de terror, por filme de terror, né, todo esse universo, e de repente, o República do Medo me lança um episódio sobre o massacre da Serra Elétrica. E eu peguei e falei assim, cara, esse filme é maravilhoso. Nossa. Esse filme sem comentário sobre esse filme, não consigo nem expressar o sentimento que eu tenho por esse filme. Vamos lá ouvir, né, galera falando do elenco, galera falando da historinha, uma coisa bem como todo podcast de cinema fala. Aí tomei aquele socão no estômago. Chega a Gabi Larroca e dá uma aula do que é esse filme, cara. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Tá? Se eu quiser, eu puxo uma conversa agora no Telegram, falei com um amigo meu. Cara, ouça o RDM sobre o massacre da Serra Elétrica. Veja o que aquela menina fez naquele episódio, cara. Aí eu indiquei. E, cara, aquilo foi maravilhoso, cara. E depois daquele dia, eu comecei a conversar com o LH, que nem tá mais gravando, né, na RDM com frequência. Não sei como que tá a rotina dele lá. Falei, cara, eu preciso falar com essa menina aí, cara. Esse podcast aí, cara. Preciso gravar com ela. Essa menina é muito foda, cara. Aí eu não sei se ele falou contigo. Aí depois que eu entrei em contato, e meu primeiro contato foi, primeiramente, sou seu fã, gosto do seu trabalho, puta merda, que coisa maravilhosa. E aí, desde lá, a gente começou a combinar pra gravar e agora você tá aqui. Então, realmente, Nossa. Quando eu vi aquele episódio sobre o massacre da Serra Elétrica, eu considero uma boa lembrança porque eu fiquei maravilhado com o conteúdo que você apresentou junto com os outros participantes do podcast. Então, muito obrigado, porque realmente eu ouvi umas 3 vezes aquele podcast. Obrigada a você por essas palavras. Eu acho que eu nem mereço tudo isso, gente. Não, merece sim, eu ouvi, tá muito incrível. Eu assino embaixo das palavras aqui, só pra referendar mesmo. Não é. Obrigada, gente. Assim, eu tenho muitas memórias boas com o Massacre da Serra Elétrica, o que as pessoas às vezes acham até estranho, assim, como que você tem memória boa com filme de terror. Filme de terror tem que causar medo, não causar memória boa. Claro que não. Mas, assim, o Massacre, ele me abriu tantas portas que eu olho pra ele, assim, com uma memória afetiva do filme, sabe? Quando você tem um carinho especial por uma coisa, porque ela te proporcionou tantas outras coisas tão boas, que, assim, me abriu as portas do RDM, sabe? Eu entrei pra bancada fixa depois, no final do ano, né? Eu gravei em fevereiro o Massacre da Serra Elétrica de 2019 e acabei entrando no RDM no final, assim, de setembro, outubro,
então me abriu essas portas e me abriu portas também de pesquisa, porque foi o primeiro filme que eu pesquisei. Então eu tenho uma memória afetiva muito grande com ele, assim, sabe? São muitas coisas boas. Toda vez que alguém fala, eu fico, nossa, não é só um filmaço, assim, é um filmaço pra mim também, na minha memória. Não, sim, não foi, como eu disse, cara, não foi só uma gravação, tipo, você apresentou muito momento histórico, muitos fatos históricos, falou muito sobre política, falou muito sobre a depressão daquela época, apresentou vários fatos que eu falei, cara, foi muito diferente do que apenas falar de um filme, né, cara? Você apresentou todo o universo que era sobre a época daquele filme, né, cara? Então, foi um trabalho muito completo e sim, realmente, pra mim, foi uma boa lembrança, assim como quando eu era criança, eu acho que quando eu assisti Exorcista pela primeira vez, eu assisti com uns amigos meus em casa, era tipo sábado, meio-dia, sabe? Eles colocaram na fita cassete, aí Berg, se liga nesse filmaço aqui, cara. Aí eu falei, bora, né? E assistindo com eles lá, e vendo aquelas cenas, sem entender nada, tal, daqui a pouco chegou aquele capeta na cama lá, girando pra lá e pra cá. Eu lembro que eu fiquei com tanto medo. Eu fiquei travado na frente da tela da televisão. Aí terminou, eles ficaram de boa e falaram, a gente vai descer, vai jogar bola, depois se você quiser descer com a gente, tudo bem, Bergs? Eu, tudo bem, tá, ok. E eles desceram e eu fiquei parado. Gente, eu não consigo sair daqui. Eu pensando comigo, não, eu tenho que descer, pô, eu tenho que jogar bola, eu tenho que fingir que eu não tenho medo, né? E eu morava no quinto andar do prédio e parecia que eu demorei 2 horas pra descer todas as escadas. Porque eu jurava que... Na minha cabeça, eles estavam me esperando lá embaixo pra me dar um susto, alguma coisa do tipo. E eu descendo as escadas colado na parede, assim, eu falei, não, gente, cara, o demônio tá aqui, cara. O demônio daqui, cara. E quando eu saí do prédio, eles estavam jogando bola. E aquilo me aterrorizou de um nível que hoje eu amo filme de terror, cara. Como é que pode, cara? Foi um trauma reverso aquilo? Eu não sei, sabe? Mas de certa forma aquilo me ajudou, sabe? Porque hoje em dia eu amo filme de terror, cara. Já depois assisti Exorcista várias vezes e pra mim é um dos melhores filmes de todos os tempos, né, cara? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto do cinema de terror, assim, porque se a gente for perguntar pra qualquer pessoa, mesmo ela gostando ou não de terror, ela vai ter algum filme na memória dela que marcou e que, assim, ou assustou, ou você assistiu com uma pessoa que você gostava muito, sabe? Um amigo, um familiar, ou você lembra da tua reação assistindo o filme, ou você lembra do que você sentiu depois, né? Como você falou, esse medo, essa ansiedade perante descer, né? Descer do prédio e jogar bola, uma coisa que é comum pra criança. Sim. E se a gente pergunta pra qualquer um, assim, as pessoas têm essas memórias afetivas com determinados filmes, e principalmente com filmes de terror. Quando eu era pequena, eu fiquei aterrorizada por Anaconda, gente. Tipo, Anaconda. Que legal. Hoje eu falo rindo porque até é uma memória engraçada, sabe? Mas eu enchi o saco da minha mãe, assim. Eu fui aquela criança pentelha ao extremo e eu implorei pra ela me deixar assistir Anaconda. E eu só falava de Anaconda e eu queria assistir Anaconda. Eu não sei por que eu teimei com o filme. E a minha mãe, assim, cansou, né? Aquela hora que você cansa e fala, então tá, vou deixar você assistir. Alugou a fita de VHS lá e eu não terminei de assistir o filme. Eu fiquei tão aterrorizada. E eu não sei o porquê. Eu fiquei tão aterrorizada que eu não terminei de assistir. E eu não dormi sozinha por mais de 1 ano. Porque eu acordava à noite com medo da maldita cobra gigante. Sim. E hoje eu falo rindo, assim, porque até meus pais contam essa história pensando assim, nossa, quem diria que essa menina que não dormiu com a Anaconda foi estudar e trabalhar com cinema de terror, né? Mas é muito nítido, assim, como a gente tem essas memórias e esses filmes que marcam, né, a gente, esses filmes de terror, assim, Exorcista, o Massacre, Anaconda, Chucky, depende muito da geração também, né, mas é muito marcante. Eu sou bem mais velho, então meus traumas são anteriores, assim, acho que o primeiro foi Alien, assim, cara, que eu consegui ver de alguma forma, e tinha um outro filme muito ruim, cara, que era o Homem-Cobra, que passava no SBT. Nossa, mano, meu cara, Deus, eu fui ver esse filme por algum motivo, quando eu era criança ainda, porque esse filme, quando ele saiu, eu tinha, sei lá, 2-3 anos de idade. Eu fui ver, tipo, numa reprise aí no SBT e fiquei apavorado, cara. Era tipo a centopeia humana da época, assim, sabe? Nossa, credo, cara.
Muito bom. Adorei falar. São essas pequenas lembranças de filmes no começo aqui. Mas jogando pras memórias que vocês separaram pra conversa, meu querido Nick Ellis, você separou uma primeira pra começar a conversar com a gente, cara? Cara, tem um monte de coisas assim maravilhosas que aconteceram na minha vida que eu poderia comentar aqui com vocês. Mas acho que a primeira delas tem que ser tipo o nascimento dos meus filhos, assim. Minha filha em 2005 e meu filho em 2007. Então, assim, pontos altos de uma vida, né? E quando meu filho nasceu, eu tinha acabado de fazer um evento de internet lá na PUC Rio, que foi o Barcamp Rio, foi um evento super marcante. Eu me lembro que a minha ex estava super mega grávida, assim, e o Theo nasceu na semana seguinte. Então esse aí foi o primeiro momento, assim, que eu separei. Aquele momento quando você pega no colo, né, cara? Nossa. Imagina. E as noites em claro, né, cara? Eu me lembro que eu passei tanta noite em claro quando a minha filha nasceu, que foi daí que eu criei o primeiro blog. Foi em 2006, eu tinha 1 ano. Porque eu fiquei pensando, putz, não, cara, eu vou ter que... Tô acordado de qualquer maneira, né? Então vamos fazer alguma coisa. Aí comecei a escrever sobre tecnologia, que era uma parada que eu adorava. E era tipo um hobby. Eu acabei trocando meu emprego de designer por... Hoje em dia eu virei blogueiro, né? Produtor de conteúdo. Então... Foi graças a ela também, né, cara? Graças a ela, né? Graças a ela. Olha que loucura. Eu fico pensando assim, tipo, o nascimento do primeiro filho, né? Quem tem filho e tal é uma experiência maravilhosa. Tipo, todo mundo diz que é maravilhoso. Quando tem outro filho, o nascimento de um segundo filho, você que tem 2, meu querido Nick, é praticamente a mesma coisa, um sentimento diferente? Tente explicar pra mim isso daí, cara. Cara, é como se você escalasse a montanha mais alta do mundo, depois você escalasse uma outra montanha tão alta quanto, assim. É mais ou menos assim que eu posso definir. Não existe isso porque, né, na Terra a gente tem o Everest e o K2 tem alturas diferentes, mas, tipo assim, a sensação é a mesma, de você estar, tipo, fazendo uma coisa muito, muito incrível, muito profunda, assim. Mas, pô, tem um monte de outras lembranças também que eu poderia citar pra vocês, tipo, meu primeiro cachorro, essas coisas assim. Não, vamos falar de cachorro. Cachorro vamos é tudo falar de bom. Cachorro. Vamos entrar nesse universo, pelo amor de Deus, Nick. Puxa essa sardinha pra nós aí. Cara, eu fico pensando dos cachorros que eu já tive ao longo da vida, assim, né, cara? Porque você sempre vai lembrar de, tipo, não vai ser muito, né? Mas assim, uns sei lá, 4, 5 cachorros, assim, que marcaram a tua vida. Então, o primeiro deles foi a Princesa, que era uma vira-lata preta que eu tinha, que morava no sítio, assim, então eu só via de vez em quando. E esse cachorro marcou legal. Cara, nossa, eu tive... Cara, muitos cachorros na vida. No momento eu não tô com nenhum, né? Mas, eu já tive pastor alemão, já tive poodle, já tive um chihuahua, já tive vira-lata. Cara, eu já tive muito cachorro. E é engraçado que eu lembro de momentos na minha vida, e esses momentos sempre tinha um cachorro do lado. Então eu lembro, eu tive a Orca, uma vira-lata, que ela morreu porque ela quis brincar de futsal com um rato, né, cara? Ficou dando patada pra lá e pra cá, jogava pro alto, né? Aí uma hora ela pegou a doença do rato lá e morreu. Mas eu lembro que, tipo, ela era um amor, era gigante, mas era um amor. Tinha outro pastor alemão que também morreu, mas conforme a minha idade foi passando, eu fui tendo cachorros, né, cara? É muito louco, os cachorros fizeram parte de ciclos da minha vida, né, cara? Sim. E é muito louco a diferença entre você ter um cachorro quando você é criança e ter um cachorro depois de adulto, cara. É muito louco isso, né? Tipo, o sentimento é diferente, na minha opinião. Não sei se a Gabi vai concordar, se ela teve muito cachorro aí com o passar da vida. Então, gente, assim, eu sei que a gente tá falando de memórias boas, né? Mas eu nunca tive cachorro, porque quando eu era pequena eu fui mordida por um. Rapaz! E foi uma... E assim, eu acho que foi uma situação muito de azar, assim, porque eu amo cachorro hoje em dia, eu não tenho trauma, pelo contrário, eu amo. Se eu pudesse, eu teria 20 cachorros em casa, sabe? E eu fui mordida quando eu tinha uns 3 anos por um husky siberiano, que era o cachorro da minha mãe. Então, eu cresci com ele, assim, eu cresci com o Nikita. Então, eu acho que foi um acidente, sabe? Foi um azar. Porque minha mãe conta que ela amamentava e ele ficava deitado no pé dela, sabe? Então, eu não culpo ele de maneira nenhuma, mas isso acabou gerando uma reação e meu pai nunca gostou muito de cachorro, então ele não é muito fã de cachorro. Então, eu nunca tive cachorro em casa, né? Porque ele acabou pegando trauma por mim, por mais que eu ame, sabe? Assim, estou planejando me mudar e, inclusive, já quero adotar um cachorro. Mas eu tenho umas memórias muito boas com cachorro, porque o meu namorado tem um, que é o Puffy.
Por causa do ursinho Puff. Qual raça que é? Ele é um guapequinha. Ele é um guapeca. Caramba. De 15 anos. Meu e ele é tipo o amor das nossas vidas, assim. Eu posso dizer com toda a certeza. Porque ele é assim, ele é super especial, porque ele tem uma personalidade própria, assim. Se você falar pra ele, Puff, vamos tomar banho, você estraga o dia dele, porque ele odeia tomar banho. Odeia. Então, assim, se você falar, Puff, a gente vai tomar banho, ele fica te olhando com aquela cara de humano, você vai tentar me dar banho? Não. E daí você chega perto dele, ele fica mole. Sabe aqueles vídeos que a gente vê de cachorro ficando mole e você tendo que puxar? Sim, fazendo drama, né? Esse é o Puff, assim. Eu adoro essas memórias dele, já que a gente tá falando de memórias boas, porque toda vez que a gente vai dar banho nele em casa, assim, é sempre essa história. Ele foge, ele se esconde, ele se joga no chão, sabe? Mas ele é um amor, porque ao mesmo tempo que ele tem essa personalidade única, cachorro parece um sentimento, eles sentem quando a gente tá triste, né? É impressionante, sim. Com certeza. E, assim, eu já teve um dia que eu tava super pra baixo, tava tudo dando errado, e eu sentei, e o Puff só veio, assim, sentou do meu lado, colocou a cabecinha dele na minha perna e ficou. E ele é um cachorro que não é de ficar muito, sabe? Ele é bem autônomo, assim, ele faz as coisas dele e às vezes não quer muito contato. E eu lembro disso até hoje, assim, foi ano passado, e essa é uma coisa tão simples, né? Tão pequena, mas me marcou demais, assim, porque parece que ele sentia que eu tava precisando daquele carinho silencioso, sabe? Não, a empatia desses bichinhos é uma coisa impressionante. O cachorro, o gato, eu fico impressionado. Como eles têm mesmo esse radar pra ver se o ser humano tá destruído, eles veem e dão aquela força, cara. Não é, cara. É maravilhoso. Que quando você falou assim, eu nunca tive cachorro, alguma coisa do tipo, porque eu fui mordida, eu falei, putz, ela tem trauma, cara. Não, caramba. Pelo contrário, amo, assim, tipo, todo mundo acha até estranho, sabe? Porque a primeira vez que eu conheci o Puff, inclusive, meu namorado ficou assim, será que vai dar certo, né? Porque ele é todo cheio de peculiaridades, ele é bem territorialista, né? E, tipo, foi amor à primeira vista, assim. Eu adotei ele e ele me adotou, sabe? Foi aquela coisa, assim... que delícia. E adoro. Gente, de verdade, amo cachorro. Se eu pudesse, pegava todos que estão na rua e trazia aqui pra casa, porque eu acho que eles são a melhor companhia possível, assim. Putz, sem dúvida. Eu tô sentindo falta de ter um pet, né? Tô morando sozinho agora. Infelizmente não posso, né? No momento, mas, putz, cara, é realmente uma falta que tá me fazendo demais, assim. Um domingo isolado, essa quarentena, esse isolamento, né? Sei lá, até um gato, um cachorro, algum bichinho de estimação que eu tô sentindo muita falta também, cara. É impressionante isso, né, cara? E isso me fez lembrar da história de um antigo cachorro meu, né? O Dingo. Acho que eu não contei no Confábulas, né? Mas, cara, era um poodle que eu trouxe pra cá pro Espírito Santo, quando eu saí de São Paulo, eu trouxe ele num ônibus de viagem até o Espírito Santo, dentro da minha jaqueta. Eu tava vindo pra cá, era um poodle pequeno e tal, aí eu não ia deixar ele lá, óbvio, eu já tinha pegado ele na rua, já era um cachorro mais velho, mas era aqueles poodle toy pequenininho, né? E eu sou um cara de 2 metros de altura, então vai ficar menor ainda, né? Na minha mão, né? Então parecia um cachorro de brinquedo, então eu trouxe ele alimentando na viagem, né? Com aguinha, com raçãozinho, e era um cachorro muito legal, e eu morei um tempo na praia, antes de se mudar pra cidade mesmo, Cachoeiro aqui no Espírito Santo, eu mudei pro litoral, fiquei uns 7 meses lá, morava com a minha irmã lá, e ele ficava na casa da praia, teve uma vida boa, só que teve um dia que ele era muito apegado a mim, então eu e meu sobrinho, a gente tava indo pra praia, e ele tava lá de cima na laje, querendo ir pra praia também, e eu ia pra praia de vez em quando com ele, mas dessa vez eu queria tomar um banhaço, né, com meu sobrinho na praia, zoar um pouquinho, jogar uma bola, não sei o que. Aí ele ficava latindo, aquele latido agudo, sabe? Quando o cachorro quer alguma coisa, dá um latido agudo, cara, que dá o ouvido, sabe? Quando ele quer comida, algo do tipo. Aí eu gritando com ele, Dingo, não vou te levar, gritando com ele, né? E ele parou de latir, né? Deu uma paradinha, eu falei, beleza. Voltei a andar com o meu sobrinho. Daqui a pouco eu ouço um barulho. POC! No chão. Eu olho pra trás e o cachorro pulou lá de cima, cara, da laje. Meu Deus! Eu olhei assustado. Eu olhei, ele caiu no chão e deu uma gemidinha de dor. Tadinho. Tadinho. Sabe?
Eu, assustadaço, né, saí correndo. Cara, não aconteceu nada com aquele cachorro. Absolutamente nada, cara. Foi um susto, né, porque ele caiu do segundo andar era um sobrado e tal. Aí eu falei, não, depois dessa eu vou te levar pra praia, cara. Você mereceu. Não, você mereceu, vai ficar na minha mãozinha aqui. E ele ficou lá depois correndo na areia, mas eu ri tanto depois, cara. Que cachorro maluco, bicho. Cara, o bicho pular de cima, cara. Ele tava na ânsia pra ir na praia comigo, cara. E aquele barulho me assustou, óbvio, né? Mas depois que eu vi que tava tudo bem, eu não parava de rir. Falei, bicho, você é muito louco. Por que você fez isso, cara? Você queria morrer, seu merda, sabe? Mas depois eu falei, você mereceu ir pra praia, cara. Depois dessa não tinha como eu te levar de volta pra casa. Ele se arriscou pra ir pra praia com você, de tanta vontade que ele tinha. Não, ele teve força de vontade. Não tinha como negar esse pedido, né, cara? Maravilhoso, cara. Gabi, puxa mais uma boa lembrança pra gente aí. Olha, já que a gente tava falando de familiares, né? Nascimento de filhos, né? Eu ainda não tenho filhos, mas eu tenho várias memórias muito, muito queridas e muito especiais pra mim com a minha bisavó. Eu tive a oportunidade de conviver com a minha bisavó por 18 anos. Sabe? Caramba, cara, exato. Que maneiro. Ela faleceu em 2010, né? Eu tinha 18 anos na época. E a gente tinha uma relação, assim, muito... Nossa, era muito mágica, assim. Eu acho que... Eu digo até hoje, ela era minha melhor amiga, minha avó, uma parte da minha mãe. Porque a minha avó faleceu muito cedo, a filha dela, né? E eu era bebezinha. Então a minha bisa meio que tomou pra si, sabe? A tarefa, assim. Eu vou ser vó dessa menina e eu vou continuar a minha vida com ela. E a gente era muito, muito próxima. Assim, tipo, muito próxima. Que e assim, eu juro, as melhores memórias, quando o Bergs me convidou pra participar do podcast, eu fiquei pensando assim, e me veio muita coisa com ela, e até coisas que a gente às vezes na época não dá muito valor, né, coisas pequenas. Então assim, eu lembro da gente fazendo brigadeiro, uma coisa tão banal e tão pequena, cara. E até hoje eu falo, gente, melhor brigadeiro que eu já provei na minha vida é o da minha bisavó. Eu nunca vou conseguir refazer ele, porque eu acho que também tem toda uma magia dela, sabe? Mas como eu amo muito cinema, assim, eu tenho uma memória com ela, assim, muito, muito, muito querida, que envolve cinema, porque eu tava naquela fase, assim, eu tinha uns 14 anos, 13, 14 anos, e eu comecei a descobrir filmes clássicos, né? E eu decidi que eu ia assistir todos os filmes clássicos possíveis. Filmes preto e branco, filme mudo, e acabei entrando na filmografia do Hitchcock. Maravilha. Aí, mais uma apaixonada pelo senhor Hitchcock, né, cara? E eu lembro que na época eu também tava meio assim, não queria, meus pais vão muito, muito pra praia, porque meu pai surfa, então eu não queria ir, né? Tava com meus 13, 14 anos, queria ficar em casa. Ao mesmo tempo eles não confiavam muito em mim, achando que eu podia botar fogo na casa ou me envolver em alguma encrenca. Justo. Então eles chamavam a minha bisa pra ficar comigo. E como ela ficava muito preocupada de eu ficar sozinha, ela vinha dormir o final de semana aqui. E eu lembro que teve um final de semana que a gente assistiu Rebecca, a Mulher Inesquecível, do Hitchcock. Caraca, bicho. Pra muita gente é um dos melhores filmes dele, né? Nossa, é o meu preferido. É o meu preferido, assim. Eu entendo perfeitamente. E a gente assistiu o filme, eu lembro que ela assistiu comigo, assim, ela não era uma mulher de assistir muito cinema também, assim, não era, mas a gente assistiu juntas, e assim, eu lembro até hoje, tá? Não sei, faz muito tempo já, afinal faz 10 anos que ela faleceu, mas eu lembro disso até hoje, e é um dos meus filmes preferidos do Hitchcock, não só pela história, que eu acho uma história muito boa, mas também por essa memória afetiva, sabe? Eu acho que é uma das coisas que eu lembro, assim, e me dá até aquele sorrisinho, assim, eu sorrio lembrando. Caramba, que legal, cara. É muito difícil você ter um contato por muito tempo com bisavó, né, cara? Sim. É tipo muito raro, assim, né? A gente... Sim. E eu fico muito grata, assim. Quando eu nasci, já tinham morrido todos os meus bisavós. Sim, é difícil, cara, porque, sei lá, as gerações precisam ter filhos muito novos pra poder crescer, e esses filhos têm que ter filhos novos também pra poder ver eles crescendo. Não é fácil, né, cara? E, tipo, que bom, cara. E você teve 18 anos de convivência, né? Nossa, pra mim, assim, sabe, se alguém me perguntasse a coisa que eu mais sou grata na minha vida, eu acho que é por ter convivido com ela. Porque ela era uma mulher incrível, assim, tipo, ela perdeu a única filha, que era minha avó, e muito cedo, minha avó faleceu 55 anos, assim, muito nova, e ela continuou, assim, a vida dela, sabe, ela tomou pra si uma tarefa que eu acho que eu não conseguiria, que era encarar a vida de uma forma muito bonita, sabe? E ela me colocou nessa empreitada de vida dela, então, assim, todas as memórias que
muitas pessoas têm com avós, eu tenho com a minha bisavó. Quem me levava pra aula de natação era ela, sabe? Quem dormia comigo era ela. Quem fazia comida que eu gostava era ela, sabe? Caramba, cara. Que lindo. Ótimas memórias, assim. Tem uma memória bem pequenininha que eu quero compartilhar, que a minha mãe conta até hoje. Eu não lembro, mas eu participo da memória. Que quando eu tinha uns 2 anos, minha mãe voltou a trabalhar e me deixava com a minha bisa. E... saí correndo pra pegar. Eu estou sentindo uma voz marejada. E a minha mãe me deixava com ela, trabalhava e ia me buscar no final do dia. E minha mãe achava estranho, porque toda vez que ela ia me buscar, eu já tava de banho tomado, de pijama, sabe? Prontinha pra ir dormir. E minha mãe ficava, mas essa menina sempre me enche o saco pra fazer isso. Com a Bia, como a gente chamava ela, né? O nome dela era Fanny, mas acabou virando um apelido Bia. E a Bia faz isso tão magicamente, né? Minha mãe conta que pensava, deve ser mágica de bisavó, né? Já foi mãe, já foi vó, agora na bisavó. Deve ter alguma dica preciosa de como educar uma criança, né? E minha mãe foi perguntar pra ela, disse que ela começou a rir e falou assim, só olho pra ela e falo assim, se você tiver de banho tomado, de pijama, quando a sua mãe chegar, eu te dou R$2. Achou que era uma magia, alguma coisa sobrenatural. A magia, a pessoa já foi avó, né, cara? Já tá em outra fase. Não, ela subornou a criança, ela me maravilhoso. E eu com os meus 2, e voltava pra casa com meu dinheirinho, e daí... Que maravilha. Já somos fãs da sua bisa também. Porra, virei fãzaço, queria conhecê-la com certeza. Eu não tive contatos com a voz, entendeu? Mas assim, eu lembro que eu gravei um episódio sobre valores familiares, que foi um episódio maravilhoso na época, né? E quem tava conosco, né? Eu, Leandro, e tava a Ju Ponzi, do Mundo Freak, né? Adoro. E, cara, ela teve uma vida maravilhosa com a avó dela, né? E a avó dela veio a falecer dias depois da gravação, né? Então, aí, tipo, ela tava bem doente já na época da gravação. E ela falou tão lindamente da avó dela, cara, mas tão lindamente. Muita gente se emocionou ouvindo o episódio, falando que ela adorava coisas de papelaria, a Ju. Adorava coisa de papelaria, lápis, caneta, aquele cheiro de caderno, aquele negócio de volta às aulas, sabe? Aquele clima gostoso. E a avó dela sempre levava ela na 25 de março, comprava coisa pra caramba. A avó dela já com as mãos já... bem atrofiadas da velhice e tal. A avó dela tinha Alzheimer no final da vida. Mesmo assim, ela gostava de fazer sapatinhos de crochê pra dar pra crianças carentes. E ela tava lá fazendo crochê. E ela olhava aquilo assim, tipo, ela com dor nas mãos, sabe? Juntas e tal. Mesmo assim, ela queria agradar. Entre outras histórias que eu falei, putz, cara... O tal da avó é uma coisa tão maravilhosa na vida de quem tem esse privilégio de ter, né, cara? Imagina uma bisavó, né, cara? Que é um amor ainda maior se você tem esse privilégio mais difícil de ter, né, cara? Então, tipo, eu entendo muito quando as pessoas falam, porque é sempre assim, né? Como que vai sua avó? E sua avó como é que tá? Aí a pessoa já brilha o olho na hora. Minha avó é foda, cara. Pô, minha avó faz um empadão tão gostoso. Minha avó não sei o quê. Minha avó tão boazinha. Porque é aquela passadora de pano, né? A criança faz uma merda, né? O pai, a mãe briga, mas a avó tá lá, né, cara? Sim. Tipo, acobertando. É sempre isso. Cara, realmente eu queria muito ter esse privilégio, então eu fico muito feliz quando alguém fala bem de avós, né, de bisavós, que é ainda mais difícil. Então, parabéns por você ter esse privilégio na sua vida de ter boas lembranças com a Bia e o Gabi. Ai, olha, gente, ela era fantástica, assim, não só falo porque ela era minha bisavó, mas como uma pessoa, sabe, como pessoa, como mulher, passou tanta coisa na vida e sempre tinha um sorriso no rosto, sempre tinha uma palavra de carinho, sempre tinha uma comida pronta, porque a minha bisa achava que tudo se resolvia com comida, né, então, assim, você tá triste? Sim. Vamos comer. Sim. Tá bravo? Vamos comer. Tá feliz? Vamos comer. E, nossa, ela era maravilhosa, assim, eu me emociono muito, eu fico pensando, nossa, faz 10 anos que ela faleceu já, e pra mim parece que foi ontem. Porque eu sinto muita falta, até hoje, às vezes acontece alguma coisa boa, eu fico assim, nossa, como eu queria que a Bia tivesse aqui pra eu poder ligar pra ela. Às vezes fico pensando, ainda bem que ela não tá mais aqui pra ver as coisas ruins que estão acontecendo. Principalmente o ponto que o nosso time de futebol, que é o Coxa, chegou, entendeu? Ficamos muito felizes que isso não tenha acontecido.
Ai, minha bisa era uma super coxa branca, assim, ela escutava jogo de rádio, sabe? Ela chegava a acender vela pro Curitiba ganhar. Ai, que legal. Olha aí, de cara, tão apaixonada que ela era. E às vezes eu fico pensando, Bia, ainda bem que você não tá aqui pra ver o declínio do nosso time. Sim, olha aí. Universo de futebol. Vou puxar pro Nick, que é um fluminense aí. Não sei se fanático, mas ama muito esse time. Boas lembranças sobre futebol. Fanático. Você tem aí, Nick? Muito boas lembranças, sim. Pô, eu vi o Brasil ser campeão do mundo em 94, eu tava lá no estádio. Nossa. Olha, cara. E, pô, eu vi aquele jogo das quartas de final, eu vi 3 jogos naquela Copa do Mundo, né, os 3 últimos jogos. E eu vi aquele gol do Branco, sabe? De falta, cara, que foi maravilhoso. E, putz, também eu vi o Fluminense ser campeão brasileiro depois de 26 anos, cara, em 2010. Vi ao vivo. Você tava lá? Tava lá, no Engenhão. Caramba, cara. Nossa, eu lembro disso porque eu tinha acabado de vir pro Espírito Santo. Eu acho que foi nessa época mesmo. E eu tava na praia, como eu disse. E eu lembro que foi uma festa, cara. Não, foi muito marcante, cara. É tipo... No Fluminense, né, cara? Vocês vão entender que vocês gostam de futebol. Cara, 93 a gente perdeu a final do estadual pro Vasco. 94 a gente perdeu a final do estadual pro Vasco. 92 tinha perdido pro Flamengo. Aí 95 fomos jogar pro Flamengo. E, cara, era o ano do centenário do Flamengo. O Flamengo tinha Romário, tinha Sávio, tinha um timaço, assim, tinha... Pô, o técnico era o Luxemburgo, imagina. O Fluminense todo com um time humilde lá, Joel Santana. Só tinha um cara bom, que era famoso, que era o Renato Gaúcho. Aí ganhamos aquele jogo, gol de barriga, eu tava lá também. Então, aconteceu a mesma coisa com o Fluminense na década de 10, porque, pô... Sim. 2008, cara, o Fluminense perdeu a Libertadores, cara, nos pênaltis, roubado no Maracanã, eu tava cara, lá. eu lembro a tristeza da galera. Cara, 2009 a gente foi pra final contra o mesmo time do Equador, mesma coisa, jogamos lá no Equador, perdemos na altitude, perdemos de uma goleada, viemos jogar no Maracanã, ganhamos de uma goleada e perdemos de novo, porque o cara expulsou o Fred, tinha acabado de chegar. Então, tipo, quando chegou em 2010, eu tava com esse negócio todo na cabeça, era tipo, 95 não era só 95, era 93, 94, 92, tudo junto. 2010 também, era 2008, 2009, o Fluminense quase caiu, cara, lembra de 2009? Sim, a gente salvou na última rodada contra lá em Curitiba, né? Aí em Curitiba, Gabi, lembra? Porra, cara, foi aquele jogo contra o Curitiba tensaço, Curitiba querendo escapar também de qualquer maneira. Nossa, cara, futebol é uma loucura, né? Não, eu vou parar de falar, senão eu fico falando a noite inteira aqui de futebol. Eu sabia, cara, ele é de Fluminense roxo esse menino, cara. É impressionante como o futebol a gente mantém ao mesmo tempo as nossas melhores memórias e as nossas piores, né? Exatamente. Porque, gente, eu lembro de muitos... Assim, eu venho de uma família inteira coxa branca. Meu avô foi jogador do coxa na década de 50, né? Antes de ter toda essa profissionalização do futebol, né? Então era uma coisa muito mais amadora, mas a família inteira, assim, sempre morou perto do estádio do Coxa, então sempre foi, assim, uma família coxa branca. Eu tenho muitas memórias, desde pequenininha eu ia pro estádio, assim, já vi o Curitiba ganhar, já vi o Curitiba perder, mas eu tenho umas, assim, que, gente, eu lembro até hoje quando o Curitiba foi rebaixado pra Série B, e eu chorava no estádio, chorava, meu Deus, foi um desespero, e daí hoje eu olho e falo assim, nossa, mas se eu soubesse que não ia ser a primeira, eu nem ia chorar tanto assim. Nossa, é verdade, cara. Nossa, e o rebaixamento eu tenho vários também no histórico. A gente chora, a gente ri, sabe? E tem aquelas memórias que eu lembro, assim, eu ia muito com meu avô, eu ia muito com os meus primos, assim, então tem memórias muito boas, mas também tem memórias muito tristes. Sim, com certeza. Eu já fui São Paulino, hoje em dia eu não acompanho futebol, não sei, eu realmente parei de acompanhar, mas quando eu morava em São Paulo, realmente eu acompanhava bastante futebol. E eu tenho memórias do São Paulo ganhando Libertadores, São Paulo ganhando Mundial. O meu primo que morou comigo numa época, ele era mancha verde até morrer. Eu lembro que quando o Marcos defendeu aquele pênalti no final da Libertadores, eu tava dormindo e ele me acordou gritando, cara, por causa daquela defesa do Marcos, né, cara? Acho que foi em cima do Corinthians, se eu não me engano, na Libertadores. E ele me acordou gritando, caralho, chupa! Porra!
não sei o que, bem zona leste de São Paulo, bem periferia mesmo assim. E o que você tá gritando aí, Ellison? Porra, deixa eu dormir, ô desgraça, não sei o que. Não, aqui é Palmeiras, filha da puta! Aê! Cara, gritando pra caramba. E tipo, eu até entendo, cara, porque eu gritei muito quando o Rogério Ceni pegou aquela defesa do Gerrard, né, cara? Sim. Na final do Mundial, ou quando o Mineiro fez aquele gol na final do Mundial. Então, realmente, eu não tenho mais esse prazer gigantesco por acompanhar futebol, mas quando eu tinha, realmente me remetia a muitas boas lembranças. Eu entendo até hoje. Quem depois ia com o pai no estádio, depois leva o filho pro estádio, eu acredito que o Nick já presencia esses momentos, já levou o filho pro estádio, a filha, né, Nick? Já levei os dois pro estádio e nenhum dos dois é muito ligado em futebol, mas... Infelizmente, né, Nick? Por a tristeza do pai. O Theo, ele curtiu bastante, assim, durante uma época, depois passou, assim. Putz. Mas tudo fazer bem, o quê, cada né, um com as suas escolhas, Não é, cara? Pô, deixa eu voltar pro meu Counter-Strike aqui, caralho. Exatamente, pô, né? Vamos voltar pro Animal Crossing aqui, me deixa em paz. Animal Crossing é foda, cara. Não dá pra concorrer, pois é. Tem como não, cara. Nick, você tem mais uma boa lembrança aí, cara? Sim, pô, cara, tenho várias boas lembranças, cara. Putz, eu acho que a gente tá precisando realmente pensar nessas coisas, né? Pra ver se dá uma clareada, porque não tá sendo fácil. Essa pandemia realmente não tá sendo fácil pra ninguém. Sim, cara, eu tenho muito boas lembranças vendo filme, cara. Eu não sei se isso é coisa de maluco, porque, porra, né, existem muitas outras coisas na vida além de cinema. Que não. Com certeza não. Cara, eu lembro assim de ver, tipo, Coração Satânico. Nossa, aí você cutucou o formigueiro da Gabi, cara. Né? Tem uns filmes assim que marcam a gente muito, muito, né, cara? Seja no cinema, ou seja também, tipo, em vídeo também. Tem muitos filmes que marcaram a minha vida. E séries também. Então, pô, eu tenho um agradecimento profundo, assim, por gostar de cultura pop. Assistir muito filme, assistir muita série. Você falou séries, cara, séries. Eu não sei se eu tenho uma memória tão afetiva com séries. Talvez com Sopranos. Sopranos é uma das minhas favoritas também, né, cara? Mas eu acho que quando sobre cultura pop, essas coisas, sempre é com filme, cara. Série é boa, eu acompanho, eu falo, pô, bacana, Breaking Bad foi legal, Sopranos, Mad Men, são o trio do meu coração, né, cara? Bom mas trio. Assim, filme, né, cara? Filme eu acho que mas Arquivo X, por exemplo, você não tem uma ligação profunda com o Arquivo X? Eu tenho. Arquivo X eu é acho, muito eu acho bom, que é mais pela sua bom. geração, Nick. Eu acho que você tem mais. Porque eu sou mais velho, né? Pois é, toda semana ver Arquivo X. Depois Lost. Lost também marcou pra caramba. Quer dizer, terminou mal, né? Mas enfim. Lost, a galera falava muito, né, cara? No colégio, na quebrada ali, né? Sempre quando tinha um mistério novo do Lost. É verdade, cara. Mas se você for parar pra pensar, poucas séries fizeram isso, né? Sim. Tipo, existem ótimas séries, várias, milhares, mas séries mesmo que o público parou pra discutir e até hoje discute, sei lá, Friends, Lost, Arquivo X, sabe? São poucas, né? Seinfeld também, eu acho. Seinfeld, não é, cara? Recentemente, Game of Thrones também, né? Pro bem ou pro mal. Acabou mal, né? Pois é. É foda, né, cara? Nada é perfeito, né? É foda, cara. Mas, cara, tem muita lembrança boa também. De família, assim, acho que é até covardia a gente ficar falando. Assim, a gente podia fazer um só sobre lembranças de família. Mas, minha avó, meu avô, nossa, lembranças incríveis. Você também teve presença com eles, né? Que bom. Tive, cara, tive. Primeiro, a minha avó materna, sem ela não seria nada, assim, tipo, mas ela morreu quando eu tinha 20 e poucos anos, muito cedo. E depois o meu avô, também materno, que morreu com 97 anos, morreu em 2007. E ele era um cara incrível, ele era cirurgião, sabe? Operava as pessoas de graça. Era um cara realmente incrível, muito incrível. Eu até tenho um texto sobre ele, depois eu vou te mandar pra você ver. Pô, bacana, vou colocar no link aí. Tá legal, meu avô, Dr. Felício, era incrível. E, meu pai também, que morreu já, deixou umas lembranças fodas, minha mãe, né, cara? Isso aí a gente não dá pra falar sobre família, porque vamos ficar aqui, meus filhos, enfim. Eu tenho uma parada com tecnologia muito doida, né, cara? Então, eu tenho uma ligação profunda com tecnologia e até falei sobre isso
outro podcast que eu gravei essa semana. Quando eu era pequeno, eu tive um negócio chamado Game Watch, que era tipo um joguinho, sabe, eletrônico. Como se fosse um Nintendo DS, mas em vez de ter cartuchos com diferentes jogos, você tinha... Cada joguinho era um jogo só, sabe? Então, putz, eu tenho uma lembrança desse negócio aí muito incrível, cara. Do meu primeiro gadget eletrônico, assim. Não sei se vocês têm essas coisas com coisa tecnológica também. Cara, isso te remete até pra quem você é hoje, né? Exato. Talvez, né? O seu gosto da infância, né, cara? Eu tive com o Nintendo 64. Não sei se vocês chegaram a jogar... Porque eu tenho até hoje o meu Nintendo 64, ele funciona, é uma relíquia, assim. Que maravilha. Eu ganhei ele de presente do meu primo. E assim, até hoje, eu lembro do dia que eu falei assim, você me empresta pra eu jogar? Ele falou assim, não, pode ficar. Eu falei, não, como assim? Dele? Não, pode ficar. Ele falou, eu não jogo mais. Eu falei, fica de presente. E, que gente, demais. tem 007 contra GoldenEye, que é um clássico do Nintendo 64. E eu tenho muitas lembranças, assim, de jogar com meu pai, de jogar... Até hoje, às vezes eu jogo com meu namorado, assim, e é um jogo que é muito divertido. Sim, cara, e até hoje, eu tenho um carinho muito especial, principalmente pelo Nintendo 64, que acho que foi que me abriu, assim, a porta. Eu não sou a maior gamer do mundo, assim, não acompanhei muito essa tecnologia. Confesso que sou uma péssima jogadora de qualquer coisa no PlayStation 4. Eu não consigo fazer o meu personagem andar, porque eu parei na fase do Nintendo 64, o controle que tem um joystick só, porque quando tem dois pra mexer, eu já fico assim, meu Deus, não sei. Como que mira, como que anda? Sim. Antes de eu ir pro bloco das perguntas, eu quero muito falar dessa lembrança que eu lembrei aqui. Muito obrigado, Gabi. Eu tive vários videogames, eu tive um 64 roxo, aquele transparentezinho, que dá pra ver tudo dentro. Que incrível, demais. cara. Super Nintendo, enfim. Mas assim, o meu podcast, o meu videogame favorito até hoje, nada vai superar, é o PlayStation 2, aquele tijolão que o CD vinha pra frente, assim, né, o primeiro lançado. Lindo. E, cara, eu tenho uma lembrança dele que vocês não vão acreditar, cara. Eu tinha uma prima que ela morava em São Miguel Paulista, numa comunidade lá, e ela era dona de um boteco. Quando eu ia lá, periodicamente, visitar ela, brincava com o filho dela, meu primo e tal, e ela já era prima do primeiro grau, né, maior e tal, e eu levava videogame, né? E tava naquela fase, tipo, de cybercafé, de tipo, você alugava pra mexer na internet. Também tinha lugares que era videogame, que você pagava 1 hora pra jogar um fifinha, sabe? Tá. E eu fui com a minha mãe e eu olhava aqueles velhos no boteco. E não era só velho, era adolescente também, frequentava ali. Aquela época, né? Não tinha regras, né? E eu peguei e falei pra minha mãe, e se eu colocar o meu videogame nesse boteco aí, cara, e ganhar um dinheiro, cara? Minha mãe, você tem certeza? Não vai dar nenhum problema? Não, cara, eu acho que é uma boa, né? Sei lá, R$1 a hora, não lembro qual que era o dinheiro. E meu videogame ficou o dia inteiro naquele boteco, o dia inteiro. Eu aluguei o meu videogame pra comunidade mesmo, cara. E eu lembro que eu saí com muito dinheiro no final do dia, cara. No potinho, cheio de moeda, cheio de nota de R$1. E os velhos jogando FIFA, ou jogando Winning Eleven, eu não sei qual jogo era na época, acho que era Winning Eleven, né, cara? Não tinha... Já tinha o FIFA, era anos 90, mas assim, eu acho que era Winning Eleven, a febre do PlayStation ali. E o videogame fritando o dia inteiro e a galera jogando, sabe, com a mão no controle e o cigarrinho no dedo aqui, ó. A cachaçinha do lado, papai, e jogando. E eu olhando aquilo, eu só pensava no dinheiro, cara. A galera jogando no pote R$1, a minha vez, e jogando. No final, meu videogame ficou intacto, mas dava pra fritar um ovo em cima, né? De tão quente que tava. Mas eu lembrei disso, falei, cara, eu já aluguei o meu videogame pro boteco, cara. Isso é muito bom, cara. E eu ia pra casa, voltava, eles estavam jogando, e parava a criançada, e era uma TV de 29, aquela de tubão no boteco, e a galera rindo e se divertindo, e acabava a rodada, você perdeu, não sei o que, vamos mais uma aqui, esse moleque que é o dono do videogame, dá R$1 pra ele aí, vou jogar mais um, moleque, não sei o que, me dava, eu ficava felizão, não, pode jogar, cara, pode jogar, tô gostando aqui, cara. E esse dinheiro eu usei pra comprar vários jogos depois, eu usei pra comprar tênis pra mim, cara. Eu falei, nossa, meu primeiro empreendimento, sabe, tipo, caramba, cara, eu podia ter alugado, podia ter feito um cybercafé depois, mas sei lá, cara, tipo... Eu virei um mini empresário naquela época. Eu era moleque, porra. Tinha 14 anos, 13, não sei. E eu falei, gente, que maravilhoso isso. Claro que eu fiquei com um pouco de medo. Eu tava no meio da favela,
e céu aberto, e meu videogame fritando lá, sei lá, derrubar, alguém sai correndo com meu videogame, né, cara? Mas assim, eu tava com a minha prima era dona do bar, assim, então tipo, ela também tava de olho, mas mesmo assim dava um medinho, né? Só que o final foi recompensador pra caramba, cara, eu tava com muita grana, bicho, eu fiquei muito feliz com aquilo, cara, e foi do nada, eu falei, cara, eu vi um boteco, vi pessoas ali, por que não deixar o videogame pra galera jogar? E foi gente de todas as idades, um monte de velho cachaceiro jogando, nem sabia o que tava fazendo no controle, Nick, apertando qualquer botão e chuta pra lá e pra cá, mas só tava sendo feliz, sabe? E eu lembro que tava todo mundo rindo, cara, desse dia, todo mundo rindo, cara, tipo, tinha gente que eu, com certeza, eu tenho essa certeza absoluta, nunca tinha visto um videogame de perto na época. Tipo, olhando aqueles jogadores na tela, a galera impressionada com aquilo. Olha demais, que loucura, cara. Bicho. Eu realmente ofereci um entretenimento aquele dia, cara. E foi muito legal. Foi muito maneiro, cara. Uma pausa no papo rapidinho pra falar do parceiro aqui do Confábulas, a Art Universe. A Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site, animes, filmes, séries, pets, frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Art Universe faz pra você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom CONFÁBULAS na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca, então vai lá, entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito. Link no post. Bom, eu vou virar o bloco aqui, senão a gente vai conversar a noite toda. Vou fazer o bloco 10 perguntas sobre a vida, que com certeza vai remeter a outras lembranças também. Eu vou jogar primeiro pro Nick aí. Essa eu quero ver se você vai matar de primeira, hein, Nick? Falando em primeira, qual é a sua primeira lembrança da sua vida, cara? A primeira coisa que você lembra? Cara, a primeira coisa que eu lembro é tá tipo... Você vai rir, mas tá tipo no Corcovado, assim. Oh. Eu me lembro que eu morava, tipo, na lagoa, mais ou menos. Aí eu me lembro que eu olhava lá pra minha casa, que ficava lá embaixo, e alguém falou, não, ali fica a tua casa, não sei o quê. E aí eu falava, caramba, eu preciso fazer o dever de casa e eu tenho que ter um lápis que seja gigante o suficiente pra alcançar a minha casa daqui de cima. Caramba, então cara. Essa é a minha primeira lembrança, cara. Não sei como também, mas eu tenho essa lembrança bem vívida assim na minha cabeça. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu acho que eu tinha uns, sei lá, 4 anos no máximo, assim. Caramba, que legal, cara. E você, Gabi? Olha, eu tava pensando aqui e remetendo, assim, de novo à família, essas coisas, eu lembro muito não é uma lembrança em específica, sabe? Mas da casa onde a minha bisa morou por algum tempo, né? Depois eles acabaram vendendo a casa. E eu tenho uma memória que eu não consigo especificar de quando foi, mas eu deveria ser pequena, porque a casa foi vendida, eu ainda era... Bem, pequena eu ainda sou, gente. Eu tenho 1,50 m também, não cresci muito, assim. Mas eu era... Assim, eu acho que eu devia ter uns 2 ou 3 anos. E eu lembro que eu ia correndo até o quarto do meu avô, que era meio que assim, proibido de entrar. Porque meu avô não gostava que a gente entrasse e bagunçasse as coisas dele, sabe? Sim. E eu lembro até hoje desse cômodo. E eu lembro que eu entrava, eu esperava ele sair. Eu entrava e ele tinha TV no quarto, que era uma coisa assim, uau, né? Sim, e eu deitava na cama dele, eu assistia TV escondida. E daí quando ele voltava, eu fechava a porta, fingia que nada tinha acontecido. E eu acho que eu devia ter uns 3, 4 anos, assim, talvez 5, porque eu era bem novinha. E eu lembro disso nitidamente, eu consigo lembrar até de como era o cômodo, sabe? Porque a gente acabou mudando muito, eu era muito nova quando a gente já não morava nessa casa, sabe? Então eu chuto que eu devia ter uns 4, 5 anos. Que legal, que maravilhoso, cara, que maravilhoso. Nick, quem você queria ser por um dia, cara? Se é que você queria ser alguém por um dia. Quem eu queria ser por um dia, vivo ou morto? Tanto faz, cara, essas perguntas são bem vastas. Cara, eu acho que eu queria ser o Jimi Hendrix, cara. Caraca, mais um falando isso, que loucura, sério, cara. Alguém falou isso já? Tem. Na gravação anterior, o Marcos Moreira, ele falou que ele queria ser o Jimi Hendrix, cara. Nossa, olha que cara, loucura. Olha aí. Tá, eu mantenho porque, pô, o Jimi Hendrix é muito foda. Mas, pô, poderia escolher alguém que queria o Steve Jobs, mas ele era meio escroto, né? Eu não queria ser alguém escroto, nem por um dia. Então, pô, tá o Jimi Hendrix mesmo.
Mas até aí a gente não sabe quem é e quem não é, né? Vai que o Jimmy também era, a gente não sabe, né, cara? Tipo, não, vamos ficar com essa descrença aí, né, cara? O Jimmy era gente boa. Não, o Jimmy não, Berg. O Jimmy não, Berg, tipo... Não vem falar assim do Jimmy não, cara. Tá doido? Maravilhoso, cara. E você, Gabi? Quem você queria ser por um dia? Bem, já que a gente tá falando de gente famosa, né? Eu acho que eu queria ser a Carrie Fisher, porque eu queria muito saber como que ia ser a Princesa Leia, gente. Eu amo Star Wars. Pelo amor de Deus. Agora você apelou, hein? Vou chorar aqui. Porque, assim, eu achava... Ela era uma pessoa muito autêntica. E ela era a Princesa Leia, entendeu? Ela podia fazer o que ela quisesse. Não é, cara? Pô, chupa, né, cara? Tipo, da mesma forma que o Nick puxou um filme de terror e eu vi você rugindo como um leão, né, Gabi? Que mexeu no seu formigueiro. Quando você fala de Star Wars, né, cara? Star Trek, você mexeu com o Nick, né, cara? Então... Sim. E olha, eu vi só meus avós que me levaram pra ver Star Wars, né? Star Trek eu via nas reprises, mas Star Wars alguém teve que me levar pro cinema. E meus avós também me levaram pra ver Superman, cara. Então, putz, marcou muito isso. Olha aí, olha as lembranças vindo aí. Eu tenho muitas memórias boas com Star Wars também. Minha mãe é super fã, ela foi assistir o Império Contra-Ataca no cinema quando estreou aqui. E ela conta isso, assim, super feliz. E daí, quando estreou a Ameaça Fantasma, né, o episódio 1, a primeira coisa que ela fez foi me levar, porque ela precisava me levar pra assistir Star Wars e compartilhar esse amor, sabe? E é uma coisa que a gente divide até hoje, assim. Eu tenho até uma tatuagem do R2-D2 no braço, então... que maravilhoso. Nossa, eu amo muito Star Wars Gabi. também. Nossa, eu acho que o Nick também tem, hein? Eu tenho uma do Yoda aqui no braço e tenho o símbolo da Aliança Rebelde também no mesmo braço. Muito Mas, massa. cara, eu já levei meus filhos pra ver Star Wars e foi, tipo assim, incrível, né? Tudo bem que bom. Não foi igual futebol, né? Não, foi bom, então. Eles adoram até hoje, cara. Eles se amarram até hoje. Futebol na época eles gostaram, depois hoje em dia que eles não curtem mais. Sim, mas Star Wars se manteve. Cara. Principalmente por causa de um filme que é o Rogue One, que é um filme maravilhoso. Puta, é o melhor. Nossa, é o melhor. Sensacional, sensacional. Esse filme deu pra mostrar pra eles e falar, gente, olha só. E ao mesmo tempo também, o meu filme favorito da vida é o Império Contra-Ataca, né? Que eu vi, sei lá, com 10 anos no cinema, quando saiu em 81, eu tinha 10 anos. Então, eu tenho 49. Então, eu sou muito velho. Então, tipo, marcou muito. E aí, eu me lembro de mostrar pra eles. Falei, gente, vamos ver aqui Star Wars, olha. Momento histórico. Sentei meus filhos pra ver. Pô, a gente fez isso com vários filmes, tipo Goonies. Vários filmes que marcaram a minha vida, assim. Eu quis rever com eles. E tudo deu certo, menos Star Trek. Star Trek eles odeiam, cara. É um saco. É uma vibe diferente, né, cara? Uma outra parada. Não agrada todo mundo, né? Mas realmente é maravilhoso. O universo de Star Trek é uma coisa sensacional. Eu gostei da Gabi falando, minha mãe precisou me levar. Eu adorei isso. Exatamente. E é o que você fez com seus filhos, né, Nick? Eu precisava levar eles, cara. Não era tipo, vou levar ali, vai que não. Eu preciso fazer isso, cara. Senão eu não vou conseguir dormir, filme, cara. Pois é. Sim, é maravilhoso, cara. Nick Ellis, o que você mudaria na sua vida? Cara, eu mudaria na minha vida, tipo assim, voltando uns 10 anos atrás, eu pegaria todo o meu dinheiro, venderia tudo e compraria Bitcoin. Porra, cara, melhor resposta do mundo, cara. Porque, tipo, quando eu faço perguntas, a galera vai longe. Porra, eu fazer um negócio que eu me arrependo hoje, não sei o quê. E eu adoro a resposta assim, não, eu venderia tudo, a minha casa, eu moraria na rua, cara, mas eu compraria Bitcoin. Não, incrível, cara. Pois é. O homem das tecnologias aí. Não, e me disseram na época, eu falei, gente, eu olhei, eu pensei, falei, não. E eu sou muito trouxa. Também poderia comprar ações da Apple, essas outras coisas, mas o Bitcoin era mais acessível. Maravilhoso. E você, Gabi? Olha, acho que se eu pudesse mudar alguma coisa, eu faria com que a minha bisavó tivesse tido a oportunidade de conhecer o meu namorado, sabe? Ai, que lindo, Gabi. Eu vou chorar aqui, juro. Eu vou arrepiar aqui, tô arrepiado já. Oh, meu Deus do céu, cara. Eu penso até hoje, sabe? Eu fico pensando, nossa, acho que ela ia adorar ele. Eu queria muito ver os dois juntos. E a minha mãe também fala, nossa, a Bia ia ter amado ele, né? Eu falo, com certeza ia. Então, assim, eu queria muito, assim, se eu pudesse, eu faria com que ela tivesse tido a oportunidade de conviver e deles se conhecerem um pouquinho mais. Pô, que legal, cara. Muito legal. A Gabi sempre marejando a gente, né? Viu? Eu não só falo de filme de terror, gente. Eu não só assusto a galera. Eu ia falar que o seu namorado conhece um pouquinho dela, né? Porque um pouquinho dela vive dentro de você. Com certeza. Eu falo muito dela, assim. A memória dela vive no que a gente fala, né? Eu acredito muito demais. nisso, assim. As pessoas continuam vivas pela gente, pelo que a gente conta dela.
delas, pelo que a gente faz, então... Sim. O que eu mais quero na minha vida é ter lembranças de mim nas pessoas, né? Eu quero muito ser lembrado, cara. Acho que todo mundo gostaria disso, né, cara? Sim. Porque assim a gente vai ser eterno, né? Maravilhoso isso. Então você tá deixando a Dona Bia muito eterna aí nas próximas gerações aí. Fiquei muito feliz de poder falar dela um pouquinho no podcast também, assim. E esse nome é maravilhoso, o nome da minha mãe, olha só. Olha que maravilhoso. Vamos lá, quarta pergunta, a minha favorita, eu adoro essa. Nick, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado? É um evento histórico, cara, eu gostaria de ter presenciado o dia D, cara, na Segunda Guerra. Porra, mano. Gostaria muito de ter presenciado. Tudo bem que a gente chegou perto, né, com os filmes aí do Spielberg e tal. Sim. E a série Band of Brothers, mas eu gostaria de ter presenciado esse momento único da humanidade. Caramba, cara. Exército nazista. Porrada nos nazistas, porrada nos fascistas, entendeu? Nossa, incrível. Adorei essa... Você queria ser um deles, você queria só ver de longe? Não, eu queria ser um deles, cara. Maravilhoso. Meter bala nessa turma. Maravilhoso, cara. Fazer uma Operação Overlord aí, né, cara? Inclusive, ótimo filme, fica a dica aí. Vamos lá. Gabi, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado? Esse é difícil pra quem é historiadora. São tantos, Olha que maravilha. Mas assim, pensando uma coisa, eu acho que teria sido muito legal ter presenciado Woodstock. Porra, Sim. Incrível. Sabe? Sim. Acho assim, tipo, já que o Nick deu um exemplo de evento mais, assim, político, né? Uma guerra. Falar aqui um pouco de um evento mais cultural. Acho que deve ter sido, assim, uma coisa enorme, assim. Aquela coisa, tanta gente boa num palco e também pelo clima, sabe? Esse clima de esperança que os anos 60 tiveram um pouco, assim, de que as coisas vão melhorar, de que a gente vai conseguir ter paz, sabe? Essa coisa do, não vamos fazer guerra, vamos fazer amor, o movimento hippie. E esse sentimento, assim, essa esperança que eu acho que a gente perdeu pelo meio do caminho. Maravilhoso, assim. Muito bom, Gabi, perfeito. Gostei. Queria. Você também queria, pode, essa gente? Coisa, junto. sabe, de que com a música a gente consegue a mudança, sabe? Que dá pra ser pacífico. Sim. Eu acho que deve ter sido muito bom poder ter convivido, assim, pelo menos um pouquinho, né, nessa vibe. Então, tipo, o Nick, lá em 44, após amassar os nazistas, deu uma descansada durante alguns anos, depois foi pra Woodstock comemorar. Nossa, e falar queria galera, muito. Pô, aquele dia foi louco, né, cara? Nossa, show do Santana, show do The Who, show do Joe Cocker, show do Jimi Hendrix. Olha o Jimi Hendrix aí, olha o Jimi Hendrix aí. É isso aí. Vamos lá, quinta pergunta. Nick Ellis, o que você queria ter feito e não fez? Pode ser parecido com o que você mudaria na sua vida, mas remete a outra coisa que você pode falar aí. Cara, o que eu queria ter feito e não fiz. Quando eu tinha, 18 anos, eu tava me preparando para ir morar em Nova York, porque eu tinha convencido meu pai a me ajudar num curso de cinema, que eu queria ser diretor de cinema. E eu tava indo pra lá, e aí rolou o plano Collor. Ai, caralho. E aí eu não fui, mas eu gostaria de ter sido diretor de cinema. Eu filha da puta no Twitter, dando uma de bom moço, e a galera com a memória meio fraca, né? Pelo cara, jeito. já mandei ele tomar naquele lugar, porque, pô, tá que certo, ódio desse certíssimo. cara. Tá que pariu, mano. Não me engano nem por um segundo esse cara. Pelo amor de Deus, né, cara? A galera. Mas é isso que você mudaria. Quem sabe ainda dá tempo, Nick? Pelo menos pra dar uma visitada. Você já foi visitar, inclusive? Cara, já fui visitar. Já fui lá. Eu passei lá na frente do teatro chinês, lá no cinema chinês lá em Los Angeles. Eu sou fissurado pelos Estados Unidos, assim. Quando era um lugar mais maneiro, né? Antes do Trump, né? Mas enfim, uma hora volta. Sim. Eu tenho muita vontade de visitar Nova York, cara. Acho que é a cidade que eu tenho mais vontade aí. Vai ter uma pergunta sobre isso, óbvio, né? Então vamos encaminhar aí. Gabi, o que você queria ter feito e não fez? Olha, acho que a minha resposta é bem parecida, assim. Porque uma vez, o meu tio mora nos Estados Unidos e ele até me convidou pra ficar um tempo com ele lá. E tentar fazer uma parte do meu doutorado, do meu mestrado na época, desculpa. Uma parte do meu mestrado lá, sabe? E eu acabei por diversos problemas pessoais, assim, até uma insegurança minha de ir sozinha, eu acabei não indo. Por um lado, isso me proporcionou outras coisas boas, né? Eu conheci outras pessoas, sim. tomei outros caminhos, mas às vezes eu fico pensando o que seria, assim, né? Então, eu acho que hoje eu iria só pra ver o que daria, sabe?
Ah, mas legal. outras bacana. oportunidades é aquela coisa, né? Vão surgir e cada passo que a gente dá na vida leva a gente pra quem a gente é hoje em dia. Então, na verdade, não dá pra mudar nada. Mas a gente, né? Mas é muito louco. Às vezes a gente para pra pensar, né? E se eu fizesse isso, né? E se eu fizesse aquilo, né? É muito louco isso, né, cara? Eu já questionei muito, assim, será que eu devia ter feito faculdade de História? Se eu tivesse feito outro curso, né? Onde eu estaria hoje? O que teria me levado? E daí eu penso em todas as pessoas e todas as situações incríveis que o curso de História em si me proporcionou, né? Tantos caminhos e portas, janelas. Então eu acho essa reflexão muito legal, assim, da gente ficar pensando, né? Essas escolhas que às vezes até parecem pequenas e que trazem consequências muito boas. Legal, muito bacana, muito bacana. Sexta pergunta. Nick Ellis, uma pessoa que você queria ser amigo ou ter aquele papo no bar, aquela breja gostosa, ouvir as histórias dessa pessoa, sabe? Uma pessoa específica aí. Cara, vocês vão rir, mas acho que Martin Luther King. Pô, como que eu vou rir, cara? Porra, por que a gente riria? Tô indo ainda bate do histórico lá atrás, né, cara? Mas não tem jeito, Pensa, né, cara? na história que esse cara tem, bicho. Imagina, poder bater um papo com MLK, cara. Nossa, você tá maluco, velho. Imagina o cara te dando várias lições de vida, sabe? O tanto que ele foi estratégico pra poder mudar aos poucos, né, a lei americana. Sim. Sabe? E foi de pouquinho em pouquinho. Dele fazendo greves de transporte público durante 1 ano e juntando a comunidade negra pra conseguir carona pra poder trabalhar. Falou, se ninguém sentar junto, ninguém vai entrar no ônibus. E isso foi devagarinho. Mesmo assim, ele se deu mal no final. Cara, foi um cara espetacular, cara. Imagina o que ele não poderia ter feito pela humanidade se ele não tivesse sido, né, covardemente assassinado, cara. Pô, isso realmente é de se pensar, né? Podia até ter sido presidente, sei lá, cara, podia ter sido um outro mundo, assim. Luther King foi uma das pessoas mais importantes para a história da humanidade, sem dúvidas. Imagina você num boteco, né, cara, bebendo uma com esse cara. Se bem que eu não sei se ele beberia, pois era um cara evangélico, enfim, mas sei lá, ele tomando um suco de laranja e você uma breja, né, cara? Porra, maravilhoso, cara, maravilhoso. Pois é. E você, Gabi? Uma pessoa que você queria ser amigo ou, sei lá, uma noite de bebedeira, ouvir histórias, dar risada? Vou puxar a sardinha pra cultura pop, assim. Uhum. Eu acho que eu gostaria muito de sair pra tomar uma beira com o Jorge Romero e conversar com ele sobre como ele criou esses filmes, né? Como que ele redefiniu o que é o zumbi, né? Porra, acho A Noite dos Mortos-Vivos de 1968 um dos melhores filmes de terror já feitos. Nossa, assim, genial também. Com implicações políticas, sociais, raciais muito fodas. Gostaria muito de conversar com ele, assim, sobre como foi fazer esse filme. A coragem, né, de botar o protagonista negro naquela época, cara. Exato. Que cara fantástico, pô. E como, assim, daí ele também fez uma sequência que é o Despertar dos Mortos, que é tão bom quanto, né, que daí os zumbis vão direto pro shopping, qualquer semelhança com o que está acontecendo nesta pandemia. Exato. É verdade, cara. Puta merda, cara. E acho muito foda, assim, gostaria muito de conversar com ele também sobre o processo de criação, processo de direção, sabe? Como foi fazer cinema, até fazer um cinema independente, porque A Noite dos Mortos-Vivos é um filme de baixo orçamento. Nossa, acho que seria muito, muito proveitoso. Maravilhoso. Caramba, que legal, que bacana. Vamos lá, então. Sétima pergunta. Nick, uma pessoa que você tem um crush, acha bonito, acha atraente, uma voz bonita, qualquer coisa que você admira, você olha e você dá aquele suspiro, sabe? Cara, pode ser qualquer pessoa assim, cara. Com certeza. Tem milhares de crushes, né, no mundo, assim. Eu acho que, sei lá, vou falar uma assim que foi um crush da vida inteira, assim, que hoje em dia ela tá uma mulher mais velha e tal, mas ela sempre foi maravilhosa, que é a Isabella Rossellini. Rapaz, aí você também pegou forte agora, né, cara? Né? Caramba. Mas poderia falar outras também, tipo Audrey Hepburn, ou mais recentes, assim, Audrey Hepburn. Mais recentes, assim, tô rolando uma crush profunda na Cynthia Erivo, cara, sabe o que é? Essa não, talvez. Ela é muito maravilhosa, foi indicada ao Oscar por a atriz, cara, maravilhosa de Harriet. Incrível. Caramba, cara. Olha que legal. Tá vendo? É incrível isso, cara. Tipo, eu falei, quem é você? Não, ela é maravilhosa. Você tem que... Tá vendo? Tipo, você entende esses gatilhos que dão na mente? Eu acho isso incrível, cara. Sim. Acho isso incrível, cara. Então, bacana. Vários crushes aí Nick tem, ou teve, né?
Pois Muito bom. E você, Gabi? Um crush você admira muito, você suspira ao lembrar, você fala, putz, eu tive crush nessa pessoa, qualquer coisa. Nossa, gente, eu tenho muitos crushes, eu sei, muitos. Tanto que quem escuta o RDM, todo episódio eu surjo com um crush diferente, assim. Mas desde que eu era pequena, e era uma coisa que eu nem sabia explicar, eu era apaixonada pelo Pierce Brosnan. O 007. Porra, ai, que legal. Não sabe assim, explicar, não precisa explicar, velho. Nem condizia muito. Uma menina de 10, 12 anos, né? Ele era bem mais velho e eu era apaixonada. Eu tinha até um bichinho de pelúcia que eu intitulei que eu nomeei de Pierce, entendeu? Ah, não pode ser. E, assim, é um amor de longa data. Mas atualmente, assim, eu tenho um crush no Henry Cavill, o Geraldão do The Witcher. Olha aí. Acho Lembre-se ele... que ela nem falou Superman, ela falou o Geraldão. É o Geraldão, entendeu? A gente... Ai, ele é maravilhoso. Cara, aquela foda. cena dele na banheira, no The Witcher. Tem meu coração pro resto da vida. O Henry Cavill é aquele cara que faz você se questionar sobre a sua heterossexualidade. Bisexual culture, né, cara? Pô, putz, será cara assim? foda. Pois é, Né, tem uns cara? caras que são foda. Fala um pouquinho mais diferente no meu ouvido e vamos embora, né, cara? Não tem essa não, cara. Maravilhoso, maravilhoso. É bom que ele assumiu os pelos peitorais, né, cara? Precisa depilar, isso eu acho incrível. Desde o Superman, desde o Man of Steel, sempre com aquele peito peludo. É isso aí, Henry Cavill, tamo junto. Vamos lá então para a 8ª pergunta, que remeteu o lance de Nova York e tal. Nick Ellis, um lugar que você queria visitar ou morar? Nova York mesmo? Tem outros lugares? Cara, tem milhares de lugares, assim. Então, acho que primeiro lugar, assim, eu diria que eu gostaria de morar em Amsterdã. Rapaz, aí você apelou, né? Um lugarzão bom de morar, né? Nova York também gostaria, São Francisco, assim. Tem umas cidades dos Estados Unidos que eu adoro. Mas, assim, Amsterdã e Londres, assim, são, acho que, minhas top, assim. Olha aí, olha aí. E você, Gabi? Poxa, ele roubou minhas respostas, gente. Olha! Não, desculpe. Isso! Quanta coincidência, gente. Eu coloquei Amsterdã, eu acho, assim, uma cidade, tive a oportunidade de conhecer em 2014. É uma cidade que tem uma aura muito legal, assim, as pessoas, tudo, assim, gosto muito. Quero voltar, moraria. Nova York também, Londres. Acho que a Califórnia, nos Estados Unidos, é um estado muito legal também. Nossa, eu acho assim, o mundo inteiro tem tanta coisa legal que a gente não tem ideia que tá por aí, né? Mas Amsterdã mora no meu coração, assim. Legal, muito bacana. Escolheram uma bela cidade aí. Vamos lá, 9ª, penúltima pergunta. Nick, essa são agora recente, hein? Um último bom rolê que você deu antes da pandemia. Último rolê. Nossa, cara. Então, na padaria, né, cara? Eu vim morar em São Paulo, né, no começo do ano, eu sou carioca, e eu morei aqui um tempão antes de, voltar pra casa também, de certa forma. E em janeiro a gente foi pro karaokê, a maior galera, fizemos uma bagunça, cara. Chegamos em casa de manhã, então foi um momento bem histórico, assim. Que delícia, cara, que gostoso, cara. Sem saber o que ia acontecer, né? Isso que é louco, né? Sem imaginar o que ia acontecer. Pois é, porque a gente já tava sabendo que tinha uma doençazinha lá na China, mas ninguém tinha noção do que ia acontecer. Ah, sim. Que loucura, cara, que loucura. E você, Gabi? Posso falar 2? Pode, claro. Pra mim, assim, teve um no final do ano, assim, o vírus já tava se espalhando ali na China, né, mas foi em 2019, em dezembro, que eu viajei com a minha mãe e até tava comentando com ela, a gente foi pra Praga, eu fui participar de um congresso lá. Nossa! Que da hora, cara, porra. Fui apresentar uma parte da minha pesquisa de doutorado, foi maravilhoso, foi muito legal, uma experiência única, e a minha mãe foi junto comigo, e assim, foi uma viagem que parece que aconteceu em outra vida, porque as coisas mudaram tanto de lá pra cá, que a gente tava conversando assim, de que parece que foi há 10 anos atrás, e que não foi há 6 meses, sabe? Que a gente tava lá andando, conhecendo a cidade. Praga é uma cidade belíssima, com uma história muito bacana. Então, assim, eu lembro desse
dessa viagem, assim, e pensando, nossa, se a gente soubesse, dava pra acontecer, acho que eu tentaria aproveitar ainda mais, não sei se seria possível. E um que foi recente, assim, foi essa coisa de sair com amigos, né? O Thiago, que é meu companheiro de bancada do RDM, ele fez aniversário, e ele é muito amigo do meu namorado, inclusive, então a gente acaba circulando muito além do podcast juntos. E nós todos saímos pra comemorar o aniversário dele, em uma rua aqui de Curitiba que tem bastante bar, e assim, o que era pra ser uma coisa pequena, acabou se estendendo a noite inteira, a gente bebeu, daí a gente foi comer pedaço de pizza na rua, sabe? Foi muito bacana, assim, foi aqueles rolês que a gente dá e fica, nossa, tô cansado, mas valeu muito a pena, foi muito divertido. Ah, mano, muito bom, cara. Porra, que maravilhoso, cara. Maravilhoso. Bons rolês antes da pandemia, né, cara? Sem imaginar que isso aconteceria, é muito louco, é muito louco. Vamos lá, 10ª pergunta de praxe pra encerrar. Nick Ellis, o que estará escrito na sua lápide ou uma frase de conclusão da sua vida? Tem alguma? Quer pensar de primeiro, improviso? Cara, é a sua hora. Cara, eu vou pensar aquela do Ferris Bueller, sabe qual é? Refresque minha memória. A vida anda muito rápido. Se você não parar pra olhar, de vez em quando, você pode perder a sua vida. Então acho que eu botaria essa frase, cara. Que da hora. Adorei. É verdade, né, cara? Você não pode também estar muito acelerado, senão você não vai aproveitar, né? Você tem que dar ótimos, bons rolês, comer pedaços de pizza na rua, né, também, né? Senão eu acho não vai que, aproveitar. Cada dia, né, da sua vida tem que ser, tipo, aquele dia definitivo, assim, tem que ser o dia que você curta, porque, pô, você não sabe, pode ser o último, então a gente tem que aproveitar todo dia. É verdade. Não tem jeito, cara. Sim. Não dá muito pra legal. ser um dia ruim, porque vai que é o último, aí fudeu, né, cara? Então... E você, Gabi, o que estará escrito na sua lápide ou uma frase de conclusão da sua vida que você leva pra vida? Olha, acho que uma coisa que me definiria seria assim, gostava de coisas estranhas, mas era legal, tá bom? O estranho é legal. Muito bom. Porque as pessoas sempre me olham, às vezes, muito, muito assustadas quando eu digo que eu trabalho com cinema de terror, que eu estudo história da bruxaria, que eu estudo mal, feminino, demonologia, essas coisas. As pessoas acham, assim, que eu já tenho um pezinho, né, no bizarro. E eu tenho mesmo, só que não tem problema nenhum, é super legal, assim. Eu tenho mesmo, vai encarar, né? Eu acho que a gente tem que abraçar o ser diferente, de gostar de coisas diferentes. Não precisa todo mundo entrar nesse padrãozinho do que é ser, o que é estudar, o que é trabalhar, sabe? Tem tantas coisas por aí legais que a gente tem que ir atrás, então eu acho que essa eu faria, graça, né? Pois é. Faria alguma coisa assim, sabe? Eu gostava de coisa estranha, mas ela era legal, tá? Pô, que maravilhoso, cara. Imagina todo mundo igual, gostando da mesma coisa, né? O mundo ia ser muito que chato. Horror. Não é, cara? Porra, que incrível, cara. Que papo maravilhoso que eu tive com vocês. Adorei a primeira parte, falando sobre algumas coisas boas da vida, né? Pequeno Nick Ellis lembrando de coisas incríveis da infância, futebol e outras coisas. Gabi falando da sua bisa, que eu também adorei. Falando dela depois nas perguntas. E, claro, as 10 perguntas sobre a vida, que também remete a outras lembranças. Eu adorei essa gravação com vocês. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez meu camarada Nick Ellis aqui, colaborando, né, com Fábulas. Muito obrigado, Nick. Você sabe que eu gosto muito de você. Você é um cara muito gente fina. Eu tive o prazer de conhecer aí nessa podosfera de meu Deus. E, porra, até a próxima. Fale um pouco do seu podcast. Fala do que você faz na internet pra galera conhecer. Quem tá chegando agora, o espaço é seu. Pô, em primeiro lugar, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Eu amo o seu podcast. Eu acho essa coisa muito poderosa das histórias das pessoas. Eu acho isso incrível. Pra mim, estar aqui de novo é muito legal. E, pô, o meu podcast, cara, ele é... Eu complico demais na edição, assim, mas quando sai, ele fica muito legal. A gente gravou no ano passado de Chernobyl, que foi super elogiado. Temos uma equipe super legal. Eu saí do Meio Beat e o podcast saiu comigo, então agora ele é a Sala da Justiça do Digital Drops. Deu uma mudada, mas vamos voltar aí essa semana. Eu tô de volta e vamos gravar mais uns outros episódios. Quero te convidar também para participar, aproveitar também para convidar a Gabi quando a gente for falar de terror, se for possível. Falou terror, eu apareço, assim, sabe? Falou 3 vezes, eu surjo das sombras. Você disse pipoca, né? Candyman. Ai, cara, que maravilha. Pô, e a gente tá vivendo também numa época muito legal, assim, de cultura pop. Eu sinto muita falta disso, porque eu falava sobre isso no Meio Beat, então agora eu tô trabalhando só com tecnologia
dramaturgia de novo, então eu não tô mais escrevendo sobre isso. Então é muito legal poder gravar também sobre cultura pop e falar sobre filme. Enfim, é muita alegria de poder curtir as coisas que eu gosto e poder falar sobre as coisas que eu curto, e muito obrigado mesmo pelo convite. Isso aí, Nick. Grande Nick, estará no post aí o link do Sala de Justiça para vocês darem um check lá, né? E o projeto musical do Nick no YouTube também, que é incrível, vocês darem uma assistida lá. E cara, Gabi, pô, finalmente, vou falar de novo, finalmente você está aqui no Confábulas, foi muito bacana, foi muito legal você agregar aqui no Confinha, essa série nova que eu tô fazendo, né, cara, pra, porra, dar uma descansada na mente da galera, cara, só falar sobre pandemia, só falar de política, só falar de merda na nossa cabeça. Não, vamos falar de boas lembranças, isso ajuda a nossa sanidade mental, e você, pô, agregou demais. Gabi, muito obrigado, fala do RDM aí, o espaço é seu, ou o que você também quiser falar mais, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui, foi uma conversa muito gostosa, assim. Nossa, me diverti demais, acho que a gente realmente tá precisando disso. O RDM é um podcast semanal que sai todas as quintas-feiras, onde a gente fala sobre terror, horror, casos reais, cultura pop, sabe, política, a gente fala tudo um pouquinho, a gente fala um pouquinho de tudo relacionado ao universo do terror, sou eu e mais 2 meninos, e assim, a gente tá, todas as redes sociais agora, a gente tá fazendo bastante indicação de filmes e do que fazer também pra tentar aliviar um pouquinho nessa quarentena, mas vocês encontram a gente no nosso site também, onde tem os posts do podcast, mas também tem artigos, tem críticas. Eu volta e meia tento escrever pro site também, agora eu vou retornar, confesso que essa história de escrever tese de doutorado e escrever texto pro site não deu certo pra mim, então tive que focar em uma coisa. Agora tô quase terminando, então eu vou voltar a escrever, ainda bem, né? Tô querendo fazer uma série de textos sobre bruxas no audiovisual, então quem tiver interesse, olha demais, segue lá no República do Medo, e no meu perfil pessoal também, volta e meia, tô falando sobre essas coisas que são o que eu mais gosto, falar sobre cinema de terror, falar sobre representação feminina, falar sobre mulheres no terror, né, e sobre bruxaria também, história do mal e assim por diante. Isso aí, cara, muito incrível, muito incrível. Porra, vão lá no República do Medo, pelo amor de Deus, cara, podcast incrível aí, cara, agrega demais. E ouvintes, gostaram desse episódio sobre boas lembranças? Tem boas lembranças? Quer compartilhar com Confábulas como vocês sempre fazem? Chama na direct, chama no DM, chama no e-mail, do jeito que vocês sempre fazem. E nos vemos na próxima semana com mais umas boas lembranças, reflexões da vida, contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!